Está circulando na internet hoje um vídeo do pastor André Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, que é bolsonarista, apoiou o Bolsonaro, aquele que ontem chegou aqui no Critica Brasil, aliás, anteontem, nós falamos sobre o Rolex dele de 168 mil, que ele está exibindo, não é? É um pastor muito rico, é um pastor exibicionista, é um pastor ali que faz ataques contra os homossexuais, que o único pecado que existe é este. É qualquer coisa que de cunho sexual é pecado. O restante não é pecado, apoiou o Bolsonaro, e hoje, olha o absurdo, hoje ele falou, inclusive, o seguinte, ele disse que sobre a situação de mulheres frequentarem a faculdade. E deu a entender que a mulher viraria vagabunda. E se a mulher vai virar vagabunda, tira a mulher de lá. Se o filho vai se perder por conta da universidade, tira de lá. Pastor evangélico André Valadão aconselha fiéis a não mandarem os filhos para a faculdade. Diz, vai vender picolé. O crente ainda sugeriu que as mulheres viram vagabundas ao entrarem na universidade. Vou mostrar para você aqui o vídeo desse André Valadão. Vamos ver. Mais um bolsonarista falando absurdos. Aliás, ontem nós mostramos aqui com o José Fernandes, o outro pastor dizendo que a mulher tem que transar com o marido mesmo sem querer, porque ela está ali para satisfazer os desejos do homem. Casou para satisfazer os desejos do homem. Agora, na esteira do bolsonarismo, mais um pastor falando merda. Vamos ver, André Valadão. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa. André Valadão novamente atacando aquilo que abre os olhos. Na realidade, eu deixo falar um pouquinho aqui, Miro. Na realidade, eu vejo que o André Valadão, assim como todos os pastores, detestam as escolas, detestam a arte, detestam tudo aquilo que vai abrir a mente das pessoas para dizer, cuidado com esses pilantras, cuidado com picareta, abre do teu olho. A universidade, ela abre o teu olho para você ver. É aquilo que Jesus disse, eu era cego, agora vejo. É por isso que eles querem tirar a filosofia, a sociologia da escola. Porque ela critica, ela diz o seguinte, olha aí, mas pensem bem, se Jesus disse, vai e vende tudo quanto tens, por que os pastores são tão ricos e tão milionários? Se Jesus fala, olha, paz quero e não holocausto, por que eles falam tanto em guerra? Se Jesus diz uma coisa, eles dizem outra, por que eles dizem serem seguidores de Jesus? Então, eis o caminho difícil. E a faculdade, o estudo, ele abre a mente. Ele diz, cuidado, você pode estar sofrendo um golpe. Cuidado, você pode estar sendo ali massa de manobra. Aí ele sempre usa o nome de Deus. Sempre usa o nome de Deus. Olha, se a faculdade está perdendo, por que a faculdade ia fazer alguém se perder? Por que a faculdade faria alguém perder? Quer dizer que todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo? Não. A Bíblia não fala isso. Ela diz assim, mais importa servir a Deus do que os homens. Porque muitos que estão dentro da igreja também vão para o inferno, vão se perder também. Estar numa igreja não é garantia de estar salvo.
Estar frequentando uma igreja não é garantia de você chegar perto do trono da graça, não. Isso não tem nada a ver. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Jesus mesmo disse o seguinte, porque estes aqui são sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, pegam a biblinha debaixo do braço, gritam aleluia e acham que está tudo bem, quando na sua mente tem o ódio, tem o preconceito, tem o racismo, tem a ganância, está tudo embutido e vai gritar aleluia dentro da igreja? Negativo. Eu lembro até de uma música que diz assim, não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. E está aplaudindo as coisas. As pessoas, o André Valadão, elas vão para a faculdade para se educar, para mudar de vida financeira, para tentar um emprego melhor. O que ele quer, todo mundo, não é alienado, sem estudar coisa nenhuma, para ir lá dentro da igreja, gritar aleluia, sem pestanejar, sem criticar e perguntar, por que eu estou fazendo aqui? Levando meu dinheiro aqui para os pés de um camarada que pensa assim? Que fala desse jeito? Não. É uma sacanagem tremenda. Esses pastores estão chegando ao cúmulo de pregar isso dentro da igreja. Porque o incentivo para a gente é vá para a faculdade. Se você tem princípios, continua com o teu princípio. Eu não deixei de ser adventista porque eu frequentei a faculdade. Eu fui para a faculdade de teologia, estudei comunicação, fiz filosofia, ingressei na faculdade de história e eu nunca deixei de ser cristão. Então, quando você tem caráter e tem determinação na vida, não é a faculdade, não, que vai te desviar. O caráter da pessoa é medido nos tempos da dificuldade. E se você retira a dificuldade das pessoas, você quer criar o quê? Um bando de zumbi para dizer amém para tudo que tu falar? É erradíssimo isso. Ontem o pastor já disse aqui, eu acho que você deve ter visto, que a mulher tem que transar com o marido quando ele quiser, mesmo que ela não tenha vontade. Ou seja, como se a mulher não tivesse vontade e desejos próprios. Lasque-se com o desejo da mulher. O importante é satisfazer a vontade do homem. Mas então, crentes que ainda ouvem esse cara falando e ainda aplaudem, seguem o mesmo exemplo do bolsonarismo e dizem assim, vai vender picolé. Né? E fica sem estudar, vende picolé, fica assim. Aí ele dá aquela deixa, porque aí você vai se perder, não é melhor estar salvo? Sempre colocando isso. E quando falam sobre dinheiro, diz, olha, o devorador, se não entregar o dinheiro na igreja, o diabo pega, você perde o emprego. Sempre colocando maldições, sempre colocando perigo e medo nas pessoas. Gente, parem com isso. Jesus me salvou, mas não me abestalhou, não. Miro. É isso, salvou, mas não abestalhou. Esse pastor, André Valadão, está metido em um monte de mutretas. Né? Metido em um monte de mutretas. Esse pastor já era para ter sofrido mais condenações. Na ocasião, você falou da homofobia dele, ele chegou a dizer isso, que Deus mataria a população LGBT. Deus mataria a população, quer dizer, estimulando violência. Se você tivesse algum ato de violência, se você tivesse, não, você tem diariamente atos homofóbicos, transfóbicos, todos esses atos de violência, em certo sentido, esse pastor abana, incentiva, porque diz, de forma falsa, né, que Deus mataria a população LGBT. Esse pastor já devia ter sido... Ele tem vários processos, tem algumas condenações, devia ter muito mais. Essa fala dele, eu não conhecia aqui, eu não tinha visto hoje, não. Mas essa fala é uma aberração, é isso que você está dizendo, é uma aberração total, é estimular as pessoas a ficarem, né, não estudarem. Né? Essa fala é de agora, de hoje. Pois é, eu não tinha visto. É uma fala impressionante. É estimular exatamente isso, as pessoas não terem formação, não terem estudo, não terem cultura. Né? É uma negação, o nazismo também gostava de fazer a negação dos livros, do estudo e da cultura. Né? É uma fala... de estímulo à ignorância, né? À imbecilidade humana, né? Talvez para poder aproveitar mais dos imbecis, para poder retirar mais grana dos imbecis. Né? É uma fala nesse sentido. Então, é lamentável, né? E é isso, né? Você vai juntando, fala contra a cultura, contra a educação, fala homofóbica. Né? Você teve agora, né? A esposa, que é pastora, inclusive, cantora gospel, a esposa do fundador daquela Bola de Neve,
está com medida protetiva, porque informou que estava sendo que há muito tempo é ameaçada pelo marido. Né? Chegou a dizer que foi estuprada pelo marido. Né? O filho da pastora dizendo que a casa deles tinha virado um inferno, era uma casa de perseguição, com o fundador da igreja Bola de Neve. Então, é isso, é preciso ficar muito atento a esse negócio para não ser ludibriado, né? É importante ter senso crítico, né? Não virar uma ovelha que não tem senso crítico, não pensa, né? Pobre de um povo que só de ovelhas, né? Então, é grave, a fala dele é grave. Agora é isso, eles são tão... A impunidade é tão grande, eles vão falando essas coisas e vão tendo... Muitos deles com espaço na televisão, alguns deles com espaço na televisão. Você pega a televisão brasileira, a TV aberta brasileira, 5 horas e meia por dia de pregações desses Valdemiros, Macedo, R.R. Soares, desses aí. 5 horas e meia de pregação por dia na TV brasileira. Aí você pega ainda mais na internet. Hoje, você pega o streaming... Hoje já substitui a audiência. No mês passado, o streaming bateu a audiência de Band, SBT e Record juntas. Né? O streaming está com mais audiência do que as 3 emissoras juntas. Utilizam também o streaming para ir divulgando essas coisas. Né? Então, não fala só com aquela galerinha que está lá no templo. Fala para uma multidão. E fala para uma multidão isso, negando educação, pregando ódio, pregando violência, homofobia, machismo, né? A esposa da pastora, cantora gospel, esposa do tal fundador da Bola de Neve, dizendo alvo de violência. Então faz discurso machista, né? Que é a forma de justificar, inclusive, violência doméstica. Né? Então é preciso ter senso crítico, não pode aceitar ser boi, né? Ser gado, né? Ir para o matadouro sem senso crítico.